Marcelo, eu sou professor de filosofia no Colégio Companheiro de Maryland, no curso de EJA Noturno, e essa é a nossa quarta videoaula para a sexta fase. E o tema dessa quarta videoaula é as características do pensamento filosófico. O pensamento filosófico, a reflexão filosófica, eu poderia elencar aqui três características fundamentais que acompanham o pensamento filosófico desde a sua origem, ou seja, desde que ele surgiu no século VI, antes de Cristo. A primeira característica do pensamento filosófico é a universalidade, é um pensamento universal, no sentido de que a filosofia se preocupa em fazer uma reflexão sobre todas as coisas, seja fazer uma reflexão a respeito das ciências naturais, biologia, física, ou seja, uma reflexão a respeito das ciências, saber qual o valor da ciência, ou seja, a respeito das ciências humanas, pode ser ela ciências sociais, a história, ou as ciências jurídicas, e saber fazer uma reflexão sobre o valor dessas ciências, analisar e fazer uma reflexão sobre o caráter ético e moral dessas ciências. Portanto, ela é universal nesse sentido. Ela se preocupa em estabelecer uma reflexão sobre tudo que existe, na medida do possível. Uma outra característica do pensamento filosófico é que ele é um pensamento teórico e especulativo. Ele é teórico no sentido de que ele não é um saber prático, não é um saber que se constitui para resolver um problema de ordem prática. Ele é um saber teórico, na medida em que ele teoriza sobre as questões da vida, sobre as questões das pessoas, questões que envolvem os dilemas que as pessoas têm sozinhas ou em sociedade. Então, nesse sentido, ele é um saber teórico, ele teoriza sobre isso. E é especulativo, porque ele está no âmbito da especulação, no âmbito da reflexão, um saber em que ele é bastante reflexivo, no sentido de você pensar, estabelecer questões para serem debatidas, e com essa reflexão e a partir dessas questões você tentar chegar a um denominador comum, de como as pessoas poderiam ser mais felizes, como as pessoas poderiam alcançar a paz, o equilíbrio, ou coisas desse tipo. E uma outra característica do pensamento filosófico da filosofia é que é um saber crítico, na medida em que é um saber que se propõe a fazer uma reflexão crítica, racional, lógica, sobre os problemas que acometem as pessoas e os grupos sociais, desde o seu surgimento. Não é possível se pensar na filosofia, não é possível se pensar na reflexão filosófica se ela não for crítica. Então, nesse sentido, a filosofia, o pensamento filosófico, ele é crítico. Portanto, essas três características eu poderia dizer que são fundamentais para a filosofia, para a história do pensamento filosófico, para o desenvolvimento da reflexão filosófica. É um saber universal, é um saber teórico e é um saber crítico. Tá ok? Eu gostaria de deixar como exercício para os alunos que assistirem essa videoaula a primeira pergunta, quais são as características fundamentais do pensamento filosófico? E uma segunda questão, qual a diferença que existe entre essas três características principais do pensamento filosófico? Tá legal? Até a próxima!